Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui de volta. Eu vou fazer essa primeira parte, muitos chamados e poucos escolhidos. E o Eduardo Ancelotti, que é outro italiano, né? Acho que ficou com a italianada aqui, né, Edu? Fará a segunda parte sábado que vem. Bom, gente, eu estava ali me concentrando e o coração começa a disparar porque eu sou uma palestrante bem iniciante, né? E, de repente, eu pedi assim, a espiritualidade que me transmitisse paz, que eu pudesse subir aqui, né, mais tranquila, que acalmasse meu coração. E, de repente, sem eu souber, colocaram esse vídeo lindíssimo que me remeteu aos meus tempos de escola católica, né, que eu frequentava, e me remeteu às missas com a minha mãe, e aquilo me deu uma tranquilidade que foi fora do comum. Então, a gente que vive na espiritualidade, né, que convive com os amigos encarnados e desencarnados, a gente sabe que nada é por acaso, não é? Então, o Walter e a Marisa muito bem escolheram um vídeo, e isso me acalmou o coração assim, fantasticamente. Eu que agradeço. Então, vamos lá, gente. Eu fiz essa sala de espera. Olha só, montei aí um desenho que nós temos um quadro, uma estante com livros, uma vela e essa porta, que a princípio a gente já repara que ela é bem estreita. Isso vai ilustrar muito bem o capítulo que a gente vai falar hoje, sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque neste capítulo a gente aborda a parábola da festa de núpcias, a porta estreita, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, e a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós vamos lá para a parábola de festa de núpcias. Vocês me desculpem, mas como eu usei uma fonte diferente, aí alguns títulos caíram um pouco, tá vendo? Então, depois eu arrumo isso antes de ir para a internet. Gente, essa parábola eu coloquei para vocês, ela é bastante extensa, né? Mateus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a minha maneira para vocês, para que fique uma coisa mais fácil, né, da gente acompanhar. Quem preferir, pode ler, né, ali o Mateus, pode ler na sua íntegra. Então, antes da gente falar sobre parábola e as bodas, é preciso que a gente saiba a grande importância que era um casamento na época de Jesus. Era uma festa de grande alegria, uma festa muito preparada, e chegava a durar até 7 dias. Então, para você ver a importância que eram as bodas naquela época. Outra coisa é a parábola, né, que Jesus sempre usou muito, né, dessa narrativa para se comunicar, né, com todos. Então, essa parábola ela usa sempre assim, alguns elementos alegóricos, né, para transmitir uma lição de moral, porém, a gente nunca pode esquecer que existe uma verdade, né? Não é uma ficção, existe uma verdade nas entrelinhas. Então é o seguinte, perguntaram a Jesus, o que é o reino de Deus? E Jesus respondeu, o reino de Deus é como as bodas que o rei prepara para o seu filho. Então, olha só, é uma festividade, é uma alegria, né? É uma cerimônia de muita importância. Então, esse rei, o que ele faz nessa parábola? Ele pega os seus servos e ele envia para que convide os convidados da vila ali mais próxima. Esses servos, eles vão e eles voltam para o rei e falam, olha, o convite foi recusado. Daí o rei não entende, falou, puxa, recusado? Daí ele torna a enviar novos servos e fala assim, avisa a todos que o banquete está pronto, que a mesa está posta. Eu mandei matar touros e todos os animais cevados. Os animais cevados, gente, naquela época eram assim, todos os animais de maior importância, aqueles que ele fez, que ele tratou muito bem, que ele engordou no pasto, que ele teve todo o cuidado. Então, já é muito carinho com os convidados. E daí esses servos voltaram e falaram assim, olha, rei,
alguns servos apenas voltaram. Eles falaram assim: foi novamente recusado. Alguns convidados preferiram ir à sua casa de campo. Outros convidados preferiram ir a seus negócios. E outros ainda, ultrajados, aniquilaram os servos que foram enviados. Olha só. Então, daí o rei se enche de ira. E ele fala assim: vá à aldeia, mate os homicidas e queime tudo. Porque eles não são merecedores do convite que foi feito. E numa terceira ocasião, ele manda novamente outros servos e fala assim: agora vocês vão às ruas e chamem todos, os bons e os maus, e eles sentarão à minha mesa. E assim o que acontece? Os servos vão às ruas, chamam todos, e eles se sentam à mesa e enchem a sala do rei. Mas o rei entra nessa sala e repara que há um convidado que não está vestido adequadamente para núpcias. E aquilo lhe chama atenção. Ele chega para esse convidado e fala assim: por que não estás vestido com as roupas nupciais? E esse convidado se emudece. Então o rei fala para o seu exército: prenda as mãos e os pés deste convidado e ponha para fora da minha sala. Haverá trevas e ranger dos dentes. Então, olha só, é uma parábola que as pessoas arregalam os olhos e falam assim: nossa, quanta violência. Mas a gente não pode esquecer que é uma parábola para passar uma mensagem, uma lição de moral. Não é verdade? Então, agora eu vou dar uma pequena detalhada, né, para a gente compreender melhor essa passagem. Como eu já falei para vocês, a festa de casamento, a importância, né? Então, esse reino de Deus é comparado à festa, ao banquete. A comunhão com Deus seria as núpcias, o casamento, essa aliança que nós fazemos com Deus. Então, o Emmanuel, ele fala muito bem nessa coletânea da lei, que ele diz: Cristo nos apresentou no mundo em todo o esplendor... Opa, desculpa, gente, óculos. Cristo nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Então a gente começa a compreender o quê? Quem eram aqueles primeiros servos que Deus enviou, que o rei enviou, não é? Então, esses primeiros servos eram os profetas, os missionários. Então, daí a gente pode, até ilustrei, né, com a figura de Moisés. E os primeiros convidados? Pensa bem, naquela época, qual seria o solo fértil, né, para se plantar a semente do Evangelho? Era o primeiro povo monoteísta, que eram os hebreus. Então, os primeiros convidados estavam lá, os hebreus, que Deus falou: ali tem um solo fértil, ele acreditava nisso, para germinar a semente do Evangelho. Mas vocês se lembram que esses segundos convidados, alguns foram à sua casa de campo, outros aos seus negócios, e os outros ultrajaram e mataram os servos. Ou seja, entre os hebreus, aqueles, né, os fariseus, saduceus, que davam mais importância para o aspecto de negócios, para o aspecto apenas intelectual, ao aspecto material. Existiam também aqueles que nós chamamos assim: foi a sua casa de campo. O que seria a casa de campo? Uma coisa confortável, agradável, ou seja, aqueles que optaram pela comodidade naquele momento. Para que eu vou seguir, né, essas palavras, essas leis, se eu estou confortável aqui? Então, esses foram os convidados. E aqueles também, que é lógico, que acabaram por aniquilar e matar esses missionários e profetas, que a gente vem vendo isso, né, em toda a nossa história da humanidade. Quando ele chega aos terceiros convidados, né, que são os bons e maus, somos nós.
não é? Daí a gente já aproxima um pouco mais aqui da nossa fase. Então, eles saem às ruas e convidam a todos. E nós aceitamos o convite e vamos para esse banquete do rei. Porém, aí que está. Nós estamos preparados para participar desse banquete do rei? Nós estamos com as nossas vestes preparadas? Como está a nossa veste hoje para estar presentes nesse banquete? Então, essa fala da veste eu achei muito interessante pelo seguinte: para a gente diferenciar bem o que é a nossa veste mortal, o que é a nossa veste imortal. Hoje, a minha veste mortal é essa, Roberta, aqui falando com vocês, web designer, casada, não tenho filhos, sou eu estou Roberta. Agora, a minha veste imortal é a minha condição moral, é a pureza dos meus sentimentos, o que eu tenho na minha vontade e quais são as minhas ações. Então, são duas coisas bem distintas. O que o rei, que seria Deus, viu naquele banquete foi, ele não enxergou a veste, né, mortal, ele enxergou a veste imortal. Aquela pessoa não era digna de estar ali, perante os outros. Por isso que eu botei essa ilustração aqui, para trazer um pouco mais aqui para o nosso momento, né? Olha lá. É o lobo, né, sob a pele da ovelha. Gente, e aquelas mãos atadas e pé atados, assim, eu chegar a assustar, né? Mas, nossa, mas que coisa rude e tal. Daí eu estava assistindo uma palestra de Haroldo Dutra e eu achei fantástico, porque ele diz assim: quando nós estamos cometendo tantos equívocos na nossa encarnação, o que nos acontece? Nós nos sentimos assim, muitas vezes nós falamos assim: gente, eu estou de mãos atadas, eu não sei para onde ir. Ou seja, as mãos significam não sei o que fazer. Os pés atados é não sei que caminho tomar. Agora, isso é uma punição? Não, nós temos nosso livre-arbítrio. E isso foram nossas escolhas que foram nos levando. Agora, a espiritualidade, Deus é tão misericordioso que, às vezes, também, ele faz isso. Acontecem circunstâncias na nossa vida, uma doença, a perda de um emprego, que é para dizer: acorde, atam suas mãos, atam seus pés, para dizer: mude o seu foco, mude o seu caminho. Não, você está cometendo tantos equívocos que é melhor você ser desconectado. Eu usei a nossa linguagem aqui, né, atual. Não é nem atado. Vamos desconectar a criatura ali, porque ela não tá indo para um caminho certo. Então, eu achei assim, interessante, né, a gente perceber que a parábola ela tem tudo a ver conosco, né, hoje em dia. E para ainda ficar um pouquinho mais assim interessante, né, para a gente sair lá de 2000 anos atrás, eu falei assim: veio na minha mente assim uma máquina de lavar, porque se eu quero tornar a minha veste imortal mais limpa, mais branca, né, mais pura, eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pegar essa veste aqui, isso aqui não me importa, mas a minha veste imortal ali, como é que ela está? Né? Então, eu comecei a botar uns ingredientes aí nessa máquina. O evangelho seria o nosso detergente. O evangelho ele tem que estar em toda lavagem que a gente fizer. Ficou em dúvida, evangelho? O que eu vou fazer aqui? Né? Como agir nessa situação? Pegue o evangelho. Estou triste, deprimida? Pegue o evangelho. Então, ele está lá na nossa maquininha de lavar. As leis de Deus. Vocês conhecem esses sachês, né? Claro que todo mundo conhece, para colocar na máquina. E eu pensei assim: cada sachê desse é uma lei divina que está na nossa consciência. Então, eu pensei, ele está lá, está gravado na consciência de cada um de vocês. Agora a gente acessa, você vê que ele está encapsulado. Existe um plástico em volta dele. Então, às vezes, a gente, em determinadas situações, em determinada evolução que a gente está, a gente já tirou do plastiquinho ali, né,
algumas leis de Deus. Aquilo para a gente já está na nossa consciência e já está espalhado na nossa mente. Agora, tem outras leis, tem outros equívocos que a gente não tirou desse saquinho plástico ainda. Eles estão lá, estão na máquina de lavar, mas a gente não acessou ainda. Então, eu coloquei as leis de Deus como sachês. Daí nós temos o bleach. Espera lá, se eu quero clarear as minhas manchas, né? As manchas, as sombras, né? Aquilo que polui a nossa mente, que polui a nossa vida. Eu falei, vou buscar aí um cloro, que tal? Vou tirar as manchinhas ali com... Fazer propaganda com Clorox, né? E o que seria esse tira-mancha? O que seria esse tira-mancha? Como é que eu vou tirar? Peraí, mas para tirar aqui minhas sombras, né? Aquilo que está me poluindo, eu tenho que ter estudo. Eu tenho que ter autoconhecimento. Eu não vou enxergar as manchas, não vou enxergar as sujeiras, se eu simplesmente não enxergar isso. Isso não está em mim, eu enxergo no outro. Agora, a minha manchinha ali, né, na minha veste mortal, eu não estou vendo. Então, o bleach, gente, seria assim, o estudo, o autoconhecimento e a reforma íntima. Mas daí tem um amaciante, né? Que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Opa, quero um amaciante aí. O que seria, gente? O perdão, a compaixão, a misericórdia. Amolecer o nosso coração e amolecer o coração de quem a gente ama para receber o nosso perdão só com muito amaciante, só com muito amor, só com muito carinho, entendeu? Então, ele tem que fazer, é imprescindível que ele faça parte da nossa lavagem. E isso nada funcionaria, obviamente, se não tivesse o quê? A água. A água que está dentro do nosso organismo, né? Que mais de 70%, 80% do nosso organismo é água. Mais do que a Terra, nós temos água no nosso planeta, ela está presente em tudo. O que é? O amor. Então, nada disso funcionaria, essa máquina não andaria perfeita se não houvesse o amor, se não houvesse essa substância, né, tão preciosa. Agora, gente, é o seguinte, eu não sei que estágio vocês estão, porque nós podemos fazer aqui, como nós estamos num país, né, de primeiro mundo, colocar ali na máquina de lavar, ou nós podemos encostar a barriga no tanque, ó, ralar muito para conseguir essa lavagem, entendeu? Eu, para ser sincera, eu acho que ainda estou assim no tanquinho ainda tenho que fazer um esforcinho maior, entendeu? Ainda estou lá no esforço no tanque. Não, é porque a gente é autoconhecimento, gente. Então... E a segunda, né, parte, o segundo item, né, que faz parte desse capítulo é a porta estreita. Então, a gente colocou aí nessa porta estreitinha, e eu vou ler apenas essa parte, né, de Mateus, capítulo 7, né, de 13 a 14, que ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva à vida. E quão poucos são os que se acertam com ela. Então, gente, o que seria essa porta estreita? A porta estreita é o esforço, é a reforma íntima, é o bem comum, né, que nós temos que ter, o bem que nós desejamos a todos. É um caminho mais difícil? Óbvio que é. Por que ela é estreita? Porque é uma passagem que nós temos que fazer individualmente. A porta é sempre esse nome, não é? De um acesso, de uma passagem. Então, a porta mais larga é aquela que nós frequentemente escolhemos. As de facilidades, aquela porta larga, né, que vai piscar a luz das nossas más tendências, dos vícios materiais e morais, o nosso egoísmo. Não é? Então, é muito mais cômodo para a gente acaba sempre indo pela porta mais larga. E, assim, em vários evangelhos, né, a gente encontra essa palavra, né, da porta estreita, essa mensagem de Jesus da porta estreita.
Mas eu peguei aqui, como nós estamos estudando o livro Boa Nova, né, que estão todos convidados, que a gente fazer minha propaganda, tá, Mar? Que acontece às quartas-feiras, né, às 7h15 da noite, e é um estudo que a gente faz do livro Boa Nova, né, com o médium o Chico Xavier e o espírito Humberto de Campos. Então, é uma leitura que tem sido um estudo para nós, muitos daqui estão presentes, né, do nosso estudo, e eu, assim, como é mais recente para a gente, eu separei a mensagem, né, que aparece no livro Boa Nova, no capítulo de Maria de Magdala, onde o Jesus fala: é indispensável que entendas que a virtude tende a caminhar por uma porta muito estreita, no trabalho com renúncia aos bens do mundo, muitas vezes com sacrifício, tal como o amor das mães. Maria de Magdala sentiu que Jesus assim lhe convidava para que ela se honrasse com as grandes virtudes da alma e, feliz e comovida, falou: Senhor, renunciarei a todos os prazeres passageiros do mundo para adquirir esse amor puro que me ensinas. O mestre sorriu-lhe com bondade e falou: Vai, Maria, longo e difícil é o caminho, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. É preciso crer somente. E eu vou além, porque além de crer, nós temos também que praticar. Então, aqui, depois, no desencarne, né, para quem não conhece, né, a história de Maria de Magdala, ela, depois que ela convive com Jesus, ela acaba, né, depois que Jesus ele é crucificado, e depois realmente ele aparece para ela, né, depois de ressuscitado, e ela e a Maria de Magdala, ela começa a trabalhar com os leprosos, né? Então aquilo é uma missão, né, para ela. Ela começa a trabalhar com os leprosos, aquilo ela abre mão completamente da porta larga, né, porque ela foi uma prostituta, né, com muitas facilidades, muita riqueza, mas ela sempre procurou o caminho da porta estreita. Então, além de abdicar aquela porta, né, larga, né, das facilidades, ela ainda foi muito caridosa, né, com aqueles que precisavam escutar a palavra de Jesus e precisavam conviver ainda com essa que se dizia, né, pecadora. Então, a Maria, quando ela desencarna, Jesus chega para ela e diz: Maria, passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Emmanuel nos traz uma reflexão no livro Vinha de Luz, que também é muito interessante. Porque Emmanuel diz que antes da reencarnação necessária ao nosso progresso, a gente faz opção assim: vem em mim, que eu quero ir pela porta estreita. Então, no mundo espiritual, a gente aceita esse convite de passar pela porta estreita. Então, ele diz, porque a gente reconhece a necessidade do sofrimento purificador. A gente anseia pelo sacrifício que redime. A gente exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos. Então, olha só, a gente tem noção no mundo espiritual de todas as provas que a gente precisa passar para esse adiantamento. Só que quando a gente está no vaso, né, da matéria, quando a gente chega aqui, a gente muda de ideia. Então, quando a gente obtém a frágil carne em que mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar a portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Então, isso é muito nosso, né? Isso é muito assim da gente ainda optar pela porta larga, né? Pela comodidade. E a gente esquece. Eles foram tão claros, né? E primeiro a gente lê aqui, olha assim, ó, as ovelhinhas todas ali, várias, né? Para passar, né? Para aquele pequeno caminho. E daí João, ele diz, Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o caminho. Mas a gente ainda não entendeu. Então depois ele vai dizer, e vai ser mais claro, eu sou a porta. Hello? Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair, e encontrará a pastagem. Esse entrar e sair, nós que não é espíritas, falando assim, opa, são as nossas encarnações. Exatamente, ele até fez assim. É isso mesmo, nós vamos entrar e sair. Uma vez que nós já fomos convidados, já aceitamos essa transformação, passamos pela porta estreita, estamos lá do outro lado, a gente vai voltar, vai continuar voltando? Sim, claro. Né? Nós estamos caminhando até a perfeição. E depois nós temos esse outro item nesse capítulo que diz: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqui também está, né, o Mateus, né, capítulo 7, 21 a 23, para quem quiser ler. Mas eu vou apenas eu vou resumir para vocês, para ficar, né, não ficar muita leitura. Então, aqui ele vai abordar o seguinte: quando a gente fala Senhor, Senhor, já nos remete a um lado nosso muito religioso, né? Então, aqui ele vai passar a mensagem àqueles que colocam, né, a Bíblia embaixo do braço, o Evangelho embaixo do braço, não, vamos dizer assim, independente da religião, mas que na prática não entrará no reino de Deus. Também haverá, olha lá, também haverá trevas e ranger de dentes, né? E quando Deus perguntar, porque Deus nos conhece, e a gente como um pai de família, ele fechar a porta e a gente bater e falar assim, olha, sou eu bebi e comi com você. E ele vai dizer assim, mas não te conheço, não sei de onde és. Mas como não? Eu fui lá na praça, estava escutando, né, as suas palavras e tal, mas eu não te conheço. Mas olha, mas eu preguei em seu nome, eu expulsei os demônios em seu nome. Não te reconheço. Por quê? Porque este não praticava. Assim como os fariseus que tinham as leis nos lábios, mas não tinham as leis no coração. Então, nada nos adianta a religião, seja ela qual for, né? Se a gente não exercer, não praticar. Também, quando eu estava sentada ali, apareceu aquele pequeno trecho, né, de Leon Denis, que ele fala, né, Dora? Que ele fala, a gente crê, a gente tem fé, mas nada vale se a gente não praticar. Então, aqui, nessa mensagem, ele se dirige especialmente àqueles muito religiosos, não é? A gente que vem ao centro e estuda, e aqui está tudo bem. Quando a gente sai, a gente começa a cometer, né, nossas pequenas gafes, né? Então, para assim, é totalmente perdoável, né, na evolução que nós estamos, mas apenas para nós ficarmos atentos, né, para a gente vigiar, para a gente orar. E ele compara também, né, essa estrutura, né, do reino de Deus, bem construída em nossos corações, a uma casa. Aquela casa que for construída sobre uma rocha, né, bem forte, bem sólida, ela vai aguentar ou passar os ventos, passar inundações, e ela vai permanecer ali. Mas aquele que construir a casa sobre uma areia frágil, uma areia que na primeira tempestade, na primeira inundação, ela vai ceder, assim também irá a sua casa, né? Ou seja, assim também irá o seu pensamento religioso, né? Se você não colocá-lo em prática. Isso me lembrou também a história dos 3 porquinhos, né? Se a gente for falar de parábola, né, uma coisa que passa de pai para filho, nada mais é, né? Os 3 porquinhos, um construiu ali com palha, né? O outro construiu com madeira, outro construiu com tijolo. Então a gente, né, é uma boa ideia para ensinar as crianças, né? Como a gente construir, né? Construir sobre uma base sólida aquilo que nós queremos. E daí
veio essa parte aqui, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Eu confesso para vocês que quando eu estava nos ciclos de estudos, né, e estava lá, acho que no ciclo 1, no ciclo 2, né, a Marisa pode me dizer melhor quando foi que a gente estudou isso. E daí, quando falaram, o facilitador falou isso em sala, eu peguei... Sabe aquela musiquinha? Pegue o seu banquinho e sai devagarinho. Eu quase peguei meu banquinho e saí devagarinho, assim, que eu falei, gente, não é muito para minha cabeça. Porque quanto mais eu souber, mais eu vou ter que agir. Quanto mais eu souber, não é? Mais eu serei responsável pelos meus atos. Então, nós estamos aqui nessa sala, ó. Posso falar? Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que nós estamos aqui. A má notícia, que também é boa, é que nós estamos aqui. Então, daqui nós não temos mais escapatória, gente. Isso aqui já está na nossa consciência. Entendeu? Agora é o seguinte, quando a gente fala assim, mas Deus vai punir porque Ele vai te cobrar mais responsabilidade, Ele vai te culpar. Não, gente. Quem nos culpa é a nossa consciência. Vocês concordam que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência? Quando a gente sente culpa, não é verdade? A gente se condena. Quando a gente está com a consciência em paz, a gente se absolve. Né? Então, a gente se absolve quando a consciência em paz. Então, não é um Deus punitivo, nada disso. É a nossa consciência que está ali. Nós sabemos quando nós fazemos algo errado, né? Que toca aquela lanterninha, opa, né? Você pisou na bola aqui. Então, eu vou ler esse pedacinho. O servo que souber da vontade do seu amo, em que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Porque muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Ou seja, por outro lado, quando muitas coisas nos são dadas, olha só a oportunidade que nós temos, né, de viver num país como este, né, de nos instruirmos, de convivermos, né, num país que nos oferece uma estabilidade melhor, não é? Então, assim, está nos sendo dado. É claro que é mérito de cada um, né, escolher onde quer viver, o que quer fazer. Porém, olha só, nós estamos estudando, estamos aqui no KSSF estudando, então isso nos foi presenteado, nos foi dado. Né? Então, a gente recebe isso como presente, mas a gente não pode guardar somente para a gente. Né? Nós temos que abrir este presente, nós temos que agradecer este presente e nós temos que tentar passar esse presente, né, para frente. Porque não adianta, né, como eu já falei antes, ter muito estudo, né, e tudo mais, se a gente não exercer. Assim como os grandes médiuns, né, assim como os médiuns, né, que recebem como direi, essa valiosa, né, esse dom, essa bênção, mas se não souber usar, né, usar isso como uma parte comercial, não é? Ou mesmo uso próprio, ou mesmo para lubriar as pessoas, não é verdade? O que adianta? Né? Então, assim, aquilo foi dado, é um dom que foi dado para ser muito bem usado, né, em bem dele e ao bem de outros. Quanto mais conhece sobre as leis de Deus, mais responsável você se torna. Se você não põe em prática aquilo que já aprendeu intelectualmente, você está gerando sofrimento para si mesmo, pois a sua cobrança interna é maior, a voz da sua consciência é mais alta e forte. Como eu disse a vocês, não é a consciência em paz sempre nos absorve. Agora, eu sou muito assim, eu sei que a nossa evolução é individual, mas eu acho que nessa porta estreita que a gente passa, nós devemos sempre torcer e trabalhar para que o nosso próximo também passe por essa porta. Por mais que a nossa evolução seja individual,
Nós não podemos, de nada valerá se a gente não passar isso para o próximo e falar assim, olha, venha você também, eu serei mais feliz se você vir também por essa porta. Porque nós vivemos, né, num mundo coletivo, a nossa consciência é coletiva. Então, o mundo que vivemos é o resultado da nossa consciência coletiva. E se quisermos, né, um mundo novo, né, esse mundo de regeneração que a gente tanto espera, a cada um de nós precisamos assumir a responsabilidade de ajudar a criá-lo. Ou seja, cabe a nós, né, sabendo de tudo isso, não pensarmos também sobre o egoísmo, opa, agora que eu já sei disso, eu vou sozinho. Não, é a gente criar uma psicosfera melhor, uma mentalidade melhor, uma vibração melhor, que isso vai ajudar, né, nesse planeta de regeneração. Então, aqui, olha, sou eu, gente, daqui a uns aninhos ali, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso, né, Allan Kardec nos deixou assim perfeito, né, que é uma mensagem e que a gente tem que reconhecer. Assim como diz, né, que se conhece um cristão pelas suas obras, né? Então eu gostaria que nós fôssemos reconhecidos pelos nossos esforços. E então, gente, nós chegamos ao final da palestra. Eu vou passar para vocês aqui um videozinho. Eu até pedi autorização para a Marisa pelo seguinte. Eu falei, isso aqui é um sábado de evangelho, né? Uma coisa assim, né? Mas o evangelho é uma coisa que a gente leva muito a sério, tal. Eu poderia colocar um vídeo que ele é uma brincadeira, né, daquele grupo de humor espírita. E eu falei assim, ou isso é inadequado, né, para um sábado de evangelho. A Má falou assim, olha, se até Divaldo, Haroldo, todo mundo usa, tipo, nós podemos. Eu falei, beleza, Má. Então, espero que vocês agora, né, apreciem esse vídeo e que entendam, claro que vocês vão entender a mensagem de uma forma super agradável que nos foi colocada. Bom dia a todos e muito obrigada. Ô, amigo, dá uma balinha aí? Oi? Ô, amigo, dá uma balinha aí? Oi? Um pedinte. Coitado. Um pedinte. Não, pedinte não, amigo. Tô aqui trabalhando. Não, trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito. Não, você tá vendendo bala no trânsito. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. Isso é trabalho? É a fome, a miséria, é vergonha pública. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não. Tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, isso é trabalho. Tá gritando comigo aí? Ei, eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Eu vou até comprar uma bala. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso. Que coisa feia. Já vi tudo. Que coisa feia. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Mendigo, cara. De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor. Caridade é aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, já deixa de ser caridade, já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, valeu mesmo. Não precisa comprar nada não, valeu mesmo. Ué, é assim que você trata os seus clientes? Que absurdo o seu comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Você deveria saber que o cliente. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa logo quantas balas você quer. Eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Tá incentivando a sua ociosidade. Eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Vou comprar só uma. Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1, tá? Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai. Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade e na Salvação. Vai. Fora da Caridade e na Salvação. Ah, não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Você tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Ah, já sei. Vem cá. Já sei. Vem cá. Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Vai caçar um trabalho, vai.
tá nem se esforçando.